Olá, começa agora o Espaço Universitário, um programa que traz documentários produzidos por estudantes de comunicação. Hoje vamos falar de uma época muito marcante da política e economia brasileira, a ditadura militar dos anos 60 e 70. E a gente vai assistir a continuação do documentário Filhos da Ditadura, que relata momentos vividos por filhos de ex-militantes políticos desse período. Mas antes, vamos relembrar os momentos mais importantes do programa anterior? Eu tinha 3 anos e meio, as pessoas questionam e dizem que alguém com 3 anos e meio não pode brincar disso. Eu quero dizer o seguinte, eu gostaria muito de poder apagar esse momento do assassinato do meu pai da minha vida. Mas eu não posso, eu não quero, eu não consigo, eu não vou. Foi terrível para mim aquilo. Foi uma imagem que nunca esqueço. E eu, quando vi meu pai naquele estado, aí eu desabei. E foi muito difícil. Foi um processo muito duro, difícil, doloroso, solitário. Eu sempre me senti parte dessa história, embora fosse uma criança. O Edson, ele regrediu. Ele não queria crescer, ele queria voltar para trás. E a Janaína queria ir para frente para poder proteger o irmão. Ela ficou adulta antes do tempo. A repressão, o estado violento fez parte da história do Estado brasileiro. E à medida que eles iam prendendo, eles começaram a usar intensamente a tortura como um método para fazer a pessoa confessar, entregar companheiros e tudo. A tortura é um olhar torto de todo o regime autoritário. Primeiro, porque ela é uma brutalidade que nenhuma Constituição, nem no nazismo estava escrita dentro da Constituição. E, em segundo lugar, o que vem da tortura, na realidade, não merece nenhuma fidedignidade, porque a pessoa diz qualquer coisa só para acabar com o sofrimento e a dor. O terrorismo de Estado já estava implantado com o objetivo de aniquilar o inimigo, que no caso éramos nós. Minha mãe me amamenta até ser presa. Eu fui amamentado até 2 anos e meio, 2 anos e 3 meses. Aí tem essa ruptura brusca. Eles já estavam na clandestinidade. Meu pai já tinha sido cassado. Mesmo assim, ele estava trabalhando. Nesse período, ele passou 8 vezes. Ele foi preso 8 vezes. Antes de ele entrar na clandestinidade definitiva, que foi em 68. Quando pegam, já me levam direto para o meu pai já sendo torturado, já arrebentado já sob tortura. Eles me usaram o tempo todo nesse período para tirar as coisas do meu pai. Isso era uma prática normal que eles fazem, todo mundo. Coloca os pais e os filhos separados apenas por um tapume, né? E aí, ou torturam o filho do lado de fato, ou, no caso, eu acredito que deve ter sido realmente simulação, mas com certeza fiziam chorar. Olá pessoal, estamos aqui no Memorial da Resistência para conversar com a historiadora Janaína Teles, filha dos ex-militantes políticos César Teles e Amelinha Teles. A Janaína foi sequestrada em 1972, quando tinha apenas 5 anos. Ela e seu irmão Edson foram levados pelos militares logo após a prisão de seus pais. Janaína, obrigada por vir aqui conversar com a gente. Eu que agradeço. Janaína, quais as memórias mais marcantes dessa época? Você era muito nova, mas você lembra de alguma coisa desse sequestro? Eu lembro quando um casal chegou, era um casal de policiais, mas eles estavam paisana, então eu não sabia. Eu que atendi a porta, eles perguntaram pelos meus pais, se tinha algum adulto em casa. Aí minha tia estava lá, eu chamei, aí ela pediu para eu ir para um quarto lá no fundo do corredor e encostou a porta. E aí eles ficaram falando, não dava para ouvir, eu vi que tinha um clima tenso, fiquei tentando ouvir, não consegui ouvir nada e de repente eles entraram e foram levando a gente meio à força, assim, de maneira meio agressiva. E lembro de chegar no estacionamento da Operação Bandeirantes, ou do ICOD. Eu lembro de que eles levaram a gente dentro, lá onde ficavam os presos e onde eles torturavam. Os presos ficavam embaixo e a tortura acontecia em cima.
Eu lembro mais da parte que eu fui para baixo e encontrei meus pais na cela. Os dois tinham sido muito torturados durante a noite, porque eles foram presos à noite, num dia, e nós fomos de manhã, 10 horas da manhã do dia seguinte, mais ou menos, sei lá, 9 horas, não sei. E aí eu lembro que pulei assim no colo, não sei se foi da minha mãe, do meu pai, e eles não conseguiam se mexer, eles mal conseguiram sorrir, a gente era muito unido, sabe? Não tinha ficado nenhuma noite da minha vida sem minha mãe, assim, né? Então aquilo foi um impacto grande para mim, que eles estavam meio roxos, meio esverdeados, sem atitude, né? E eu fiquei a maior parte do tempo no estacionamento, eu ficava ali zanzando com meu irmão, a gente ficava tentando brincar de esconde-esconde, mas a gente sabia que tinha gritos, o lugar era muito escuro. Para continuarmos a nossa entrevista, vamos conhecer um pouco de um dos locais onde os pais da Janaína estiveram presos durante a ditadura, o antigo DOPS, o atual Memorial da Resistência. Vamos lá? Janaína, sua família entrou num processo contra o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Por que essa decisão foi tomada? Bom, em 2004 já estava mais ou menos desenhado assim, que estava muito difícil processar, entrar na justiça para responsabilizar as pessoas, os torturadores, as pessoas que cometeram crimes durante a ditadura do ponto de vista penal. Então, e ao mesmo tempo, eu sou familiar de desaparecido político. Já tinha tido a lei dos desaparecidos, a gente tinha conseguido reconhecimento por parte do Estado de que ele foi o responsável por esses crimes durante a ditadura. Conseguimos divulgar bastante essa temática, mas se avançou pouco na reconstituição dos fatos, na reconstrução da verdade histórica. E a gente também tinha notícia que na Argentina as leis de anistia, essas leis, havia algumas leis de perdão envolvendo os torturadores da ditadura argentina. E aí o pessoal na Argentina, para tentar burlar essa limitação de que ninguém mais podia ser julgado, né, começaram a fazer uns julgamentos que chamavam julgamentos pela verdade, que eram ações declaratórias, no estilo dessa que nós fizemos, ações declaratórias. Você apresenta os fatos, as testemunhas e fala, olha, essa pessoa foi assassinada por tal pessoa, ou essa pessoa, no nosso caso, a família foi presa e torturada no DOI-COR de São Paulo. Quem era o responsável? Carlos Alberto Brilhante Ustra. Então, como foi uma história que meus pais sempre denunciaram, havia muita documentação também sobre essa prisão nossa, né? Não dos filhos, mas dos adultos tinha bastante coisa, mas dos filhos também. Então a gente resolveu fazer, inspirado nesses processos que tinha lá na Argentina, a gente resolveu fazer um aqui também, porque para nós era muito importante registrar essa história e fazer com que toda a sociedade soubesse que o Ustra era um torturador. Meu pai, ele é um nordestino, ele ficou como comandante da ação militar, né, do braço armado da LN, e fez parte do sequestro do embaixador Charles Elbrick em 69. Então, depois dessa ação deles do sequestro, a ditadura se sentiu muito vulnerável e decidiram cerrar mais o círculo e
e se tornar mais violento. Então ele caiu preso no 29 de setembro de 69 e após 6 horas de tortura mataram ele na tortura, né? E aí então caiu preso todo mundo, minha mãe, meus outros 2 irmãos, o Vladimir e a Isabel, que tinha 4 meses de nascida. Minha irmã, ela quase morreu, né? Porque ela, com 4 meses, ela estava amamentando ainda, tá? Né? Mamava no peito. E pelas sessões de tortura, minha mãe não tinha condição de dar para mamar para ela, porque empedrava todo o leite, né? E minha irmã ficou praticamente desnutrida. Em São Paulo, colocaram a gente num juizado de menor. Nesse período aí, a gente ainda não tinha consciência do que tinha acontecido com meu pai, né? Eu fui ter consciência do que tinham matado meu pai muito tempo depois, já em Cuba. Toda vez que a gente testemunha essas experiências limite que a gente viveu, né, a gente faz isso na esperança de evitar, né? Quer dizer, contar essa história para que isso nunca mais aconteça. Mas a gente sabe que essa advertência que a gente procura espalhar por aí, né? Dizer, olha, isso aconteceu e não deve se repetir. A gente sabe que essa advertência não é garantia de que isso não vai se repetir, né? Isso aconteceu, teve a Primeira Guerra Mundial, teve a Segunda e tem guerras ainda acontecendo pelo mundo, né? Quer dizer, não é garantia de nada, mas a gente procura, na medida do possível, espalhar essa ideia de que, olha, ninguém pode ser morto, torturado, assassinado porque pensa diferente, né? Para explicar o processo de criação do documentário, estão aqui com a gente Emanuele Menezes e Maiara Soares, jornalistas formadas pela Universidade Anhembi Morumbi, integrantes do grupo que produziu esse trabalho. Bem-vinda, meninas, obrigada pela presença. Bem-vindas. Oi, eu que agradeço. A gente que agradece a oportunidade. Emanuele, conta um pouquinho pra gente, por que vocês escolheram esse tema? Eu li um livro, uma biografia do Marighella, escrita pelo Mário Magalhães, e no livro ele conta a história do filho do Marighella, que só conheceu o Marighella com 8 anos. E aí eu fiquei com isso na cabeça, o que aconteceu com essa criança, o que aconteceu na vida dele durante esses 8 anos, que ele não conheceu o pai. E aí eu levei essa ideia até as meninas, disse que era um tema legal da gente contar no documentário. E aí elas toparam e falaram, vamos fazer. E aí a gente foi atrás, aí foi lançado o livro Infância Roubada, e aí a gente leu muitos depoimentos das crianças ali. E aí a gente deu seguimento ao documentário. Maiara, esse assunto é muito delicado, porque são pessoas que tiveram contato com a violência desde a infância. Vocês tiveram alguma dificuldade com essas entrevistas? Então, primeiramente, para contatá-los, porque antes de produzir o documentário a gente faz um levantamento teórico e a gente selecionou quem seriam nossos entrevistados. Eu posso dizer que 90% das pessoas que a gente selecionou aceitaram participar do documentário Filhos da Ditadura. Durante as entrevistas, grande parte também correu tudo bem. Alguns tiveram momentos de muita emoção ao relembrar das histórias, principalmente as crianças que já tinham uma idade que tinham mais consciência, com 8, 10 anos. Então, foi assim, até para nós, naquele momento, né, de reviver aquilo e ver a emoção, a comoção, foi forte, porque é um documentário que traz, né, traz vivências muito chocantes para a vida da pessoa, não tem como você não se compadecer também. Então tivemos sim esses momentos de ter que parar para a pessoa poder se recuperar, mas assim, outra dificuldade de negar ou de não querer, não, nenhuma. Correu tudo bem. É importante dizer que durante o documentário a gente lia a história das pessoas antes. A gente lia o que tinha acontecido, a gente ia para a entrevista sabendo o que a pessoa ia contar. Só que uma coisa é você ler num livro o que a pessoa passou. Outra coisa é a pessoa olhando no seu olho, com o olho emocionado, com o olho com lágrimas e tal. A pessoa contando aquilo para você, então você também se emociona muito mais do que ler num pedaço de papel. Então essa emoção pegou também bastante a gente. A gente, por um lado, a gente fala que espera, mas quando a gente vive é totalmente diferente, né? Não tem como a gente medir como vai ser.
Meninas, muito interessante, o papo está muito legal. Mas agora vamos assistir a terceira parte de Filhos da Ditadura. Roda aí! O pai é um militante precoce e aí já durante a ditadura o trabalho dele era apoiar as necessidades do Comitê Central. Invadem a imobiliária com metralhadoras e tal, capturam todo mundo, já capturam o Ivo Valença, a filha do Ivo, o meu pai, o outro companheiro, foram todos levados para o DOI-CODE. Bom, e ali no DOI-CODE ele conheceu aquilo que eles diziam, né? Conheceu a sucursal do inferno. Ele saiu de lá e a vida dele entrou numa espiral de decadência. Ele, depois que ele sai da cadeia, ele alterna períodos de uma depressão absoluta, o que levou minha mãe em 2 ocasiões a interná-lo em clínicas para tratamento do alcoolismo e da depressão. E em 64, quando estourou o golpe militar, ele foi então, vieram, né, buscá-lo. Mas ele recebeu um recado que era para ele fugir, não esperar não. Aí meu pai fugiu. Aí eu estava sentada na calçada assim, da nossa casa, aí eu vi ele chegando, falei, vieram buscar meu pai. Aí levantei, quando eu levantei, o sargento que estava conduzindo o comboio pulou na minha frente e perguntou para mim, onde você vai? Eu falei, vou avisar minha mãe. Aí fomos, aí eles entraram, vasculharam a casa. Só o sargento que estava com um revólver, mas os outros estavam todos armados de baioneta calada. Não sofremos agressões físicas, mas as agressões morais, né? Que a gente vivenciava aquela situação. Aí ele teve que se entregar. Aí ele se entregou, foi na delegacia. Então eles levaram meu pai. Meu pai foi torturado em Barra Mansa, no batalhão lá em Barra Mansa. Aí quando ele foi a julgamento, ele foi absolvido, porque não acharam nada que o comprometesse. Em dado momento ele surtou. Ele começou a achar que ia começar tudo de novo, que o exército ia voltar de novo, que ele ia levar a gente preso, que o exército estava querendo o meu irmão, Aloysio, e começou a querer agredir as pessoas na rua. Ele chegou até a agredir pessoas na rua, porque achando que eram espiões que estavam vigiando ele. E eu me lembro que foi um momento assim, muito difícil, que eu chorei muito, quando eu vi meu pai alucinado. Na minha adolescência eu comecei a atuar primeiramente nas favelas próximas à minha casa, que eram muitas, onde eu fazia um trabalho de alfabetização de adultos. E aí eu entrei para o Partido Comunista, comecei a militar já de uma forma mais organizada. E meus filhos nasceram na clandestinidade, né? Na clandestinidade eu vivi durante 7 a quase 8 anos, né? E aí acabamos sendo novamente capturados, novamente presos e muito torturados, e foi uma prisão já num tempo que a ditadura já estava mais consolidada. Quando eles chegaram, eles perguntaram se eu era a babá das crianças, e eu disse que era. E fiquei um tempo presa como a babá das crianças, com nome falso. Só que eles procuravam a irmã da Melinha, que tinha sido presa no Congresso de Biúna, né? Mas depois que eles descobriram quem eu era, todas as torturas
consentidas pelo médico, né? Porque tem um médico que diz que tipo de tortura aquele preso suporta. Então, no meu caso, não podia ser choque elétrico na vagina, nos olhos, no nariz, na boca, nos ouvidos. Era só nas mãos e nos pés. E não podia, obviamente, colocar no pau de arara, porque eu estava quase no 7º mês de gravidez. Não daria para colocar, né? A barriga era muito grande. Quer dizer, eles querem te empurrar, eles te empurram, eles querem te chutar, eles te chutam, eles te dão um soco na cara, eles te dão um choque na vagina, nos seios, no ouvido, na boca, no ânus. Quer dizer, você fica totalmente à mercê da prática violenta deles, que é torturar as pessoas, né? Eles são treinados e profissionais da tortura, né? Eles até se gabavam de dizer que ali onde eu estava sendo torturada, ali a tortura era cientificamente planejada. E aí nós fomos torturados o tempo todo. O César ficou em estado de coma, eu desmaiei não sei quantas vezes e ficava lá dentro. E eu lembro que tinha hora que eu estava acordando, com torturas, inclusive sexuais, né? E no outro dia, que foi no dia 29, num determinado momento, eles levaram meus filhos para dentro dessa sala de tortura, onde era uma cadeira eu sentada numa cadeira de dragão, nua, vomitada, urinada, evacuada e muito machucada, que eu nem me dava conta que eu estava tão machucada, porque eu fui me dar conta quando a Janaína e o Edson entraram e eles falaram assim: "Ai, mãe, por que o pai ficou verde e você ficou azul?" Aí que eu olho para o meu corpo e eu vejo que eu estou cheia de hematoma, né? E minha pele está toda parecendo que passou lixa na pele, porque eles batem com muita palmatória, a palmatória tem uns furinhos e ela vai levantando a pele, com força ela levanta a pele e vai arrebentando a pele. Depois eu fui transferida para Brasília. Em Brasília foi o mesmo esquema, né, de interrogatório seguido e com ameaças. Aí diminui um pouco, né, os espancamentos, porque a gravidez vai aumentando, né? E bem, até que o dia que entrei em trabalho de parto e eu fui para o hospital da guarnição de Brasília. O Dr. Trindade era um capitão do exército e ele falou assim: "Eu não vou fazer porque eu não estou de plantão, à noite, amanhã à noite, eu estarei de plantão e eu faço parto." Eu falei assim: "Mas meu filho não vai aguentar, a bolsa está rota." Ele falou assim: "Não tem importância, é um comunista a menos." E quando saiu todo mundo do quarto, eu cortei aquele caninho do soro com os dentes e não tomei o soro. E quando foi de madrugada, eu entrei no período expulsivo e esse médico veio fazer o parto e foi assim, sem nenhum tipo de anestesia. Ele fez aquele corte, que é a episiotomia, né? E fez a sutura sem anestesia. Não me mostrou meu filho na hora que nasceu. Eu só ouvi que ele chorava, o que já me tranquilizou, né? O trauma, ele suscita uma série, a princípio, quando a pessoa chega individualmente para ser atendida, uma série de sintomas corporais com muita angústia. Dor no peito, taquicardia, insônia. Então, esses são alguns efeitos de situações que ainda estão presentes. De uma história que foi vivida, corporalmente foi e ainda está no corpo. São detalhes que não saem da cabeça, que ficam. Isso traz muita dor para a gente, né?
Mas nós temos que superar essas coisas e ter coragem, né? Às vezes eu respeito também as pessoas que não, às vezes por sentimentos muito profundos, né? Porque não é fácil você contar essas serviços que você sofreu. Eu não sei se a gente tem um instinto de preservação tão forte que faz a gente, às vezes, apagar da memória coisas ruins que acontecem com a gente. A partir dos 10 anos, eu comecei num processo de sofrimento. Primeiro por essa coisa, foram mortos, foram assassinados. Eu acho que isso pesava muito, né? Essa coisa de ter sido assassinado. Né? Ele tinha medo de todo mundo. Se tocava a campainha na minha casa, eu não podia atender a campainha porque ele falava que era o exército que vinha buscar a gente de volta lá para o DOI-CODE. Então eu falava, mas Edson, eu tenho que abrir a porta. Não é o exército. Eu combinei que uma pessoa vinha aqui tal hora para fazer qualquer coisa lá, né, digamos. Aí ele corria então para dentro do banheiro, ficava com a porta fechada. E depois eu tinha que convencer ele, ó, a pessoa que chegou é fulano, que você gosta, trouxe bala para você, entendeu? Para convencê-lo a abrir a porta. Ele tinha muito medo de campainha. Então eu já ouvi que eu teria uma obsessão pelo passado, porque eu preciso transformar o meu pai num herói para aceitar que ele era mais do que um bêbado. Quando ele estava com uns 8 meses, ele teve convulsões e aí ele fez um acompanhamento neurológico, né, durante muito tempo, mas não teve nada assim de lesão neurológica nenhuma. Então, o neurologista achava o seguinte, porque ele teve essas convulsões, ele teve umas 3 convulsões, dormindo. E ele achava que ele tinha pesadelos. Por causa de tudo que ele viveu, ele deve ter pesadelos horríveis, e ele se debate para se livrar disso até acordar, ficar bem acordado. Primeiro você já vê que é muito difícil, né? Quando a gente vai na questão da criança, nesse período não tem jeito, não tem como não se emocionar, porque está aqui, né? A pior tortura que você tem eu acho que é psicológico, não é físico. A gente em Cuba, a minha mãe começou a trabalhar muita gente, né, para não deixar que esse trauma tomasse conta da nossa consciência, né, e nós fomos superando aos poucos. Na verdade, eu tinha sido abandonada, né? Esse era o sentimento. Tinha sido abandonada. Eu passei por vários momentos, assim, desde me sentir abandonada até entrar numa questão de, mesmo conhecendo os motivos, isso não era suficiente, né? Eu acho que vai juntando, né, tudo com o passar do tempo, né? Vai juntando tudo com a situação que a gente sempre levou também. Aí tudo vai refletindo depois. A alopecia é que o cabelo cai normalmente, naturalmente, como de todo mundo, e não nasce de novo. Aí vai ficando os vazios. Aí não tem jeito, não nasce outra vez. Era muito triste dormir de noite, né? Porque meu irmão tinha muito medo de que existia a possibilidade de que dessem a gente adoção. E a minha irmã, por ser uma bebê, ela era a que tinha mais possibilidade de ser adotada naquela época. Então, meu irmão, a gente se pegava de noite e se amarrava debaixo do berço para evitar isso daí, né? Não sei se teria conseguido evitar, mas acho que talvez isso daí ajudou um pouco. E era muito, assim, pesado pra gente, pra mim principalmente, né? Eu não consigo, muitas noites eu não conseguia dormir, ficava esperando amanhecer. Quando amanhecia, era outra coisa, né? Era como se eu tivesse saído de um estado de choque para o normal, o cotidiano. Eu não queria nunca que anoitecesse. Eu tô adorando o documentário. E você, viu? O que você tá achando? Eu também gostei bastante. Eu tô ansiosa para assistir a última parte. Mas primeiro a gente vai para um rápido intervalo. O Espaço Universitário volta já.
voltamos com o Espaço Universitário, hoje com a galera da AMB Morumbi, que produziu um documentário sobre filhos de ex-militantes políticos. Meninas, qual é a mensagem que vocês quiseram passar para a galera que assistiu o documentário e que está assistindo agora o nosso programa? Eu acho que o principal objetivo do documentário, desde o início, era tornar essas histórias conhecidas, trazer esse tipo de história à tona, para que as pessoas conhecessem e para que isso não acontecesse de novo, para que coisas que aconteceram com esses filhos não continuem acontecendo com outras crianças e com adultos até também. Isso, é um resgate, né? Para as pessoas terem em mente que a ditadura ela não foi apenas uma história que aconteceu e ali ficou. Ela tem impactos até hoje, na geração dos meus pais, na minha geração e até na geração dos meus filhos. E quando a gente relembra, e principalmente uma história recente do nosso país, que foi muito truculenta e que ainda nem foi completamente fechada, porque instaurou-se um inquérito sobre isso em 2014, a Comissão da Verdade. É importante isso ser enraizado nas pessoas, que elas se interessem, despertem o interesse e lembrem, entendam o momento, inclusive, que a gente vive hoje, né? Entender o presente é olhar para trás. O documentário ficou tão legal que vocês ganharam um prêmio, né? Conta pra gente como foi, que prêmio é? A gente foi indicado pela faculdade para concorrer na Intercom, que é um prêmio de comunicação. E aí a gente concorreu com mais 4 documentários de toda a região sudeste. Dentre todos que selecionaram, né? Os finalistas foram esses 4. E esses, a gente acabou sendo selecionado entre os 5 melhores. E aí a gente acabou ganhando como primeiro lugar na região sudeste. Então nós somos a melhor produção laboratorial em videojornalismo da região sudeste em 2016. E agora a gente vai para a nacional, para competir com as outras regiões e aí quem sabe ganhar também. Legal, parabéns, meninas. Obrigada. E agora a gente vai assistir a 4ª e última parte de Filhos da Ditadura. Sempre que um preso era tirado da cela, o carcereiro vinha com as chaves, que era uma argola assim, com as chavonas, sacudindo. Então, quando ele sacudia aquelas chavinhas, meu filho tinha soluço ainda dentro da minha barriga, no útero, né? E o que eu observei é que depois que ele nasceu no hospital, quando vinha o carrinho com a comida e que os talheres ficavam em cima daquela bandejinha de inox, fazendo um barulhinho semelhante ao da chave, meu filho tinha soluço do mesmo jeito, né? E ele tem soluço até hoje, certo? Qualquer estresse se manifesta com soluço, né? São umas coisas assim, são sequelas que você pega antes de nascer, né? É terrível. Eu diria para você que até uns 30 e pouco, até agora há pouco tempo, eu ainda tratava esses sentimentos e falar sobre isso faz a diferença, né? Então isso é um dos nossos trabalhos, né? Que é realmente que a pessoa se aproprie da história, do que aconteceu, mas também possa construir projetos futuros, para que o passado não fique cristalizado, a pessoa não fique paralisada. Quanto menos se fala dos horrores da ditadura, mais a gente está ameaçado pelos horrores de um novo golpe. O ministro Vanuc, ele fala sempre que os animais, quando estão feridos, eles lambem a ferida, né? Para sarar. E para você poder sarar a ferida, você tem que lamber. Lamber significa conhecer. Mas você só pode virar uma página de um livro quando você lê a anterior. Se você não leu a anterior, como é que você vai virar? Porque o Brasil cometeu um enorme erro. Ele abafou os crimes da ditadura. Então, talvez a maior contribuição que a Comissão da Verdade fez para prevenir os próximos golpes foi explicar como se faz um golpe, como se dá um golpe, como se patrocina um golpe, quais as consequências do golpe. Não é dado
propriamente, com a necessária ênfase, o que foi a ditadura de 64, a ditadura militar de 64, e além disso, o que significa viver numa ditadura, sabe? O que é a liberdade? Você ter a liberdade, o que eu faço com a liberdade hoje, né? Essa valorização da liberdade, eu acho que não está sendo explorada pedagogicamente. A democracia, ela precisa ser colocada para todo mundo, todo brasileiro, como um valor tão importante como, por exemplo, a justiça, o amor aos filhos, o amor à família de uma maneira geral. Então, ela é tão fundamental que ela precisa ser defendida dessa forma. Então, quando nós tivermos as pessoas acreditando que a democracia é um valor do qual elas não estão dispostas a abdicar em nenhuma circunstância, nós com certeza teremos um Brasil melhor. A ditadura, ela massacrou a geração que veio antes de mim, que é dos meus pais, a minha geração, a geração dos meus filhos e muitas vezes a geração dos filhos dos nossos filhos. A clínica do testemunho, um dos pontos principais é o resgate da memória, principalmente de uma história que a princípio foi e estava no lugar de esquecimento, mas não dá para esquecer, isso que eu queria falar, por mais tempo que passe, porque estava no corpo, porque estava no silêncio, porque estava no olhar, e isso pode ser escrito e ser dito agora. Então, é muito precioso. Preciso resgatar essa memória para que essas coisas não se repitam e que a gente acabe com essas coisas dentro do país. O esquecimento a que o Estado tem nos imposto como sociedade ele abre caminho para que as forças dominantes que sempre dominaram de forma violenta continuem a fazer isso. Ninguém tem ideia do que é uma ditadura, só aqueles que passaram pelo lado negro da ditadura, porque tem gente que não estavam nem aí com o que estava acontecendo no país, então eles nem percebem que passou a ditadura pelo país. Mas eles carregam o mais triste que tem ainda, porque a gente tem a dor, mas eles têm a ignorância, né? Meninas, parabéns tanto pelo documentário quanto pelo prêmio que vocês ganharam, viu? Parabéns, meninas. Passou rápido e infelizmente chegamos ao final do Espaço Universitário. Emanuele e Maiara, muito obrigada pela presença. Vocês gostariam de deixar algum contato? A gente tem um canal no YouTube chamado Filhos da Ditadura, em que o documentário está lá na íntegra. E a gente pensa em colocar algumas outras coisas, alguns outros conteúdos do documentário ali nesse canal. Então é Filhos da Ditadura. Obrigada, viu, meninas? Obrigada. E se você fez um documentário e tem ele aí no seu portfólio, manda pra gente. Quem sabe você não vem aqui apresentar o seu? É só enviar para tv@câmara.sp.gov.br. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, gente. Até mais.